Olá, bom dia! Hoje é dia 15 de outubro de 2025, quarta-feira, com a graça do Senhor. Uma noite tranquila, de descanso, paz e esse novo dia que Ele nos concede em sua bondade, em sua misericórdia. Estamos juntos porque assim o Senhor tem concedido, assim o Senhor tem permitido. A nossa devocional tem como texto básico o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versos 10 a 12, texto no qual nós temos meditado já há algumas manhãs. Continuamos então, e agora lemos: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, ao servo sofredor, ao Messias, a Jesus, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Temos falado então sobre o servo sofredor e os seus sofrimentos, descritos aqui a nosso favor, que nos inspiram, primeiro, a admiração por sermos indignos de merecê-los, segundo, a gratidão por sua submissão a tanta dor, a tanta humilhação, com espontaneidade, assumindo, portanto, a cruz e os benefícios, certamente, que nos foram concedidos por ela. Mas também este sofrimento, o servo sofredor a nosso favor, inspira em nós convicção. Falamos sobre convicção quanto ao valor da obra expiatória, quando o texto diz aqui, quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado. Então, esta oferta pelo pecado da vida dele foi, de fato, a obra expiatória. E inspira convicção quanto ao valor da sua ação justificadora. Verso de número 11. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Portanto, esta ação justificadora que os sofrimentos do servo sofredor ocasionam, justificará a muitos. Veja bem, como a morte de Jesus e os seus sofrimentos são expiatórios e vicários, isto faz com que os sofrimentos e a morte sejam efetivamente elementos ou instrumentos de ação justificadora. Não só justificar a Jesus por alguma coisa que ele possa ter feito, mas justificar-nos a nós diante de Deus, uma vez que os nossos pecados foram expiados, já não tem poder condenatório. Portanto, nós somos declarados diante de Deus não inocentes, porque ninguém é inocente diante de Deus. Eu não sou inocente, você não é inocente, a mãe do Salvador não é inocente, o pai, aquele que criou o Salvador, São José, não é inocente, nenhum santo é inocente. Todos nós somos pecadores e Deus jamais declarará qualquer um de nós inocente. Apenas Jesus é o justo, portanto inocente, pelo sofrimento que sofreu. Mas isso não é injustiça, porque Deus, da parte de Deus, porque Deus fez convergir nele toda a nossa injustiça, todo o nosso pecado. E aí então, com esta ação substitutiva e expiatória, nós agora somos declarados justificados, porque a nossa pena foi devidamente extinta.
por ter sido paga. Isso chama-se remissão, com C cedilha, pagamento de dívida. Então, o Senhor Jesus fez a remissão, o pagamento dos nossos pecados. Por isso, nós podemos ser declarados justificados. Não há nenhum justo diante de Deus a não ser Jesus. Como ele diz aqui, o meu servo, o justo, só ele é justo. Mas nós somos, como diz o texto, verso 11, justificado. Ele justificará a muitos, declarando que nossa pena foi paga, não que éramos inocentes, não, nós éramos culpados, mas as nossas culpas foram lançadas sobre ele, as nossas iniquidades foram postas sobre ele, os nossos pecados foram depositados sobre ele, e ele os levou todos na cruz do Calvário. Por isso, a ação justificadora do sofrimento na morte, do servo sofredor, ela é algo que gera em nós, que inspira em nós a convicção da nossa redenção, da nossa salvação eterna. Por isso a Escritura diz que nós fomos justificados. E aí o apóstolo São Paulo pergunta, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou antes quem ressuscitou? Por quê? Porque somos justificados por meio da fé. Nós temos paz com Deus, mas temos esta certeza gloriosa também de que fomos justificados. E por isso experimentamos paz. Graças a Deus, louvado seja o Senhor pelo seu grande amor, pelo sofrimento e morte do servo sofredor, o Messias, Cristo Jesus, nosso Redentor, que com isso inspira em nós a convicção quanto à sua ação justificadora de todos os nossos pecados. Que Deus o abençoe e abençoe, que tenhamos sempre o descanso e a paz nesta verdade sublime e gloriosa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém.